Olá, queridos amigos, estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo, recebendo novamente aqui conosco o ministro do Evangelho, Sérgio Alves. Muito bem-vindo, pastor, novamente ao nosso programa. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe a toda a nossa audiência aí do programa Viver Bem em Cristo. Estamos à disposição aí para falar sobre a verdade de Deus. A única opção que hoje temos para equacionar as dificuldades de nossas vidas, isso no meu entendimento. É verdade, eu também não estou vendo assim outra, né? Com a confusão que anda este mundo aí e com tantos descalabros, né, que estamos vendo a cada dia. Mas, pastor, existe um salmo na Bíblia que é, acho que um dos salmos mais conhecidos das pessoas, que é o Salmos 23, o capítulo 23 de Salmos. E ele parece assim simples, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Mas lendo ele com mais atenção, meditando neste salmo, parece que tem muitas outras coisas inerentes em cada palavra, da forma como a palavra é colocada, né? A gente pode achar várias coisas aí nas entrelinhas, não é? Sim. Esse salmo é um salmo que mostra o poder de provisão de Deus para com a criatura salva, né? São promessas alentadoras de qualquer pessoa, porque você pode fazer um teste. Você pega esse salmo e pede para uma pessoa que está assim, bem desanimada, depressiva, uma pessoa que está sem esperança e não vê solução para a sua vida, você faça um teste. Pede para ler 3 vezes esse salmo em voz alta. Você vai ver imediatamente que há uma reação visível naquela pessoa. Eu já fiz esse teste. Por que isso? Lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, diz assim, que a palavra que Deus falou é viva e eficaz. E muda a pessoa que acessa ela. Porque você, quando lê a palavra, você não está tocando uma literatura, uma doutrina. Você está tocando uma vida de Deus. A vida de Deus. E pelos olhos ou pelos ouvidos, essa energia de Deus que está contida na verdade, ela passa a penetrar nas regiões da nossa alma que está desalentada. E aquilo começa a dar já imediatamente, quando aquelas palavras entram, começa a fazer uma liberação de energia divina dentro da pessoa. A pessoa não sabe o que está acontecendo, não sabe como é que está acontecendo, mas aquilo, assim, em pequenas porções, lá dentro daquela alma, começa a criar um pinguinho de esperança, de melhora. É pouquinho, mas eu já fiz essa experiência com pessoas que a gente ajudava na terapia espiritual e é incrível. Sempre você nota alguma coisa, né? Ou a pessoa estava fechada, não queria falar, cabisbaixo, daqui a pouco ela começa a falar. Criou coragem, né? Para se abrir, falar, né? Para se abrir e falar. Então, por quê? Esse salmo são palavras que vêm direta do coração de Deus e que são promessas, alianças, retrata de alianças de Deus com os homens, né? Quando Deus faz uma promessa para o seu povo, aquilo é uma aliança, é um compromisso. Ele vai cumprir o que está escrito. Se a pessoa ler, conhecer e praticar, a bênção da promessa é completa sobre ela, né? Então ali começa num versículo, o Senhor, quem é o Senhor? O nosso Senhor é Jesus Cristo hoje, né? Ele é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida, porque Deus outorgou esse trabalho a Ele de escolher as pessoas, salvar as pessoas, preparar as pessoas para viver com o Criador eternamente. Então ele começa esse versículo dizendo que ele
é nosso pastor. Então aí, quando ele fala do nosso pastor, ele está falando de coisas terrenas, de práticas de criação de ovelhas, né? Que aquela pessoa que está no campo e que lida com as ovelhas vai entender plenamente o que Deus está falando. Agora, se uma pessoa que vive lá nos grandes centros urbanos, que nunca mexeu com ovelha, vai ter que ler como é que é o trato do pastor com as ovelhas para poder entender essa analogia divina, né? Do que Deus está falando. Mas, em suma, o que Deus está dizendo quando Ele nos trata com ovelhas, a ovelha é o animal mais frágil que eu já vi até hoje. Assim como nós, né? Somos criaturas muito frágeis. É débil, é fraco, é débil, é frágil. O criador de ovelhas, ele tem que olhar o rebanho de manhã e de tarde. Senão ele perde muitos animais. Por causa dos perigos que cercam, os perigos, né? A água corrente, né, que pega na lã e deixa a ovelha pesada, ela não consegue mais sair da correnteza, ela morre afogada, né? Ela entra no mato, ela se prende nos galhos, morre de fome. Veja bem, qualquer mosca que pica ela, dá já imediatamente uma fraqueza, né? Cria uma ferida ali. Então, os olhos do pastor, 2, 3 vezes por dia, tem que estar sobre essa ovelha cuidando. E isso é para dizer que Deus cuida de nós 24 horas por dia, né? Por causa da nossa debilidade, da nossa fraqueza, né? Então o Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele vai nos cuidar. Quando eu tenho ovelha aqui, inclusive está berrando aqui, né? Tem um pequeno rebanho aqui, então quando ela se separa do rebanho, e fica sozinha, o pastor larga todas as outras e vai lá ver o que ela tem, porque ela está doente. Ela se isola, ela se separa das outras quando ela está enferma, quando ela está doente, quando está com algum problema. E aí então o pastor, em vez de dedicar para todas, vai lá dar uma atenção toda especial para aquela que está doente, né? Aquela que está enferma, aquela que está debilitada. Então, muitas vezes a gente aqui está passando tribulações e a gente não quer ver ninguém, a gente não quer conversar com ninguém. Então, nós somos a ovelha de Deus, então Deus entendeu que você não está bem e que vai providenciar tratamento para você. Então Ele vai fazer uma pessoa te ligar, Ele vai fazer uma pessoa conversar com você, Ele vai te dar uma citação bíblica para você se animar. Alguma coisa Deus vai fazer, porque Ele não deixa você isolado, sem amparo. Sem socorro. Ele é nosso pastor. O pastor cuida, trata e presta ouvido para as ovelhas, cura as feridas, alimenta, né? Tudo isso. Então, quando Deus fala desse primeiro versículo, ele completa no final: nada te faltará. Nada te faltará, se tu tens com Jesus Cristo, teu Senhor e teu pastor. Ele disse: nada vai te faltar. Bem, pastor, só o fato, por exemplo, nesse mundo, né, onde a gente tem tanto receio, tanto medo de tantas coisas, ameaças, inseguranças, né? Esse primeiro versículo já diz: o Senhor é meu pastor, né? Então, nós sabemos que temos alguém por nós, né? Então, alguém está comigo, meu pastor está comigo, embora pareça que está, né, ninguém possa ajudar ou compreender, ou a pessoa está isolada, como o senhor disse, né? Nós sabemos que temos um pastor, então nós temos já um vínculo com alguém, né, que nos ajuda, que cuida de nós, que trata, como o senhor disse. E não falha. Isso eu tenho experiências, são 32 anos que Deus nunca falhou comigo. Se uma pessoa me perguntar como foi a tua experiência, o que te faltou, onde é que tu se sentiu sozinho, eu nunca tenho uma experiência para contar para você. Não tive. Eu sempre vi a mão de Deus em todas as coisas, nas horas difíceis principalmente. Ele sempre nos manda o socorro, não é?
Mas tem mais coisa, tem mais coisa. Sim, tem. Nós nem saímos ainda do primeiro versículo, né? Já terminamos o primeiro bloco, mas já voltamos daqui a pouquinho para continuar aí no Salmos 23. Estamos de volta e continuamos então conversando com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que nos fala hoje sobre o significado do Salmos 23, que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Conversamos sobre esse versículo no bloco anterior. Depois vem o segundo versículo: ele me faz repousar em pastos verdejantes, né? E por aí em diante. Então veja bem, como é que Deus supre, nos protege, como Ele nos edifica, como Ele nos alimenta, através do versículo 2 ele diz: Ele leva as ovelhas para os pastos verdejantes. O que Ele quer dizer com isso, de uma maneira que podemos traduzir para nós, os filhos de Deus? Porque é importante dizer que todo aquele que é cristão, que nasceu da água e do Espírito, que professou a sua fé em Jesus e foi batizado, ele tem a habitação do Espírito Santo em seu espírito. Deus está morando dentro dele. É por isso que é de lá que Deus exerce o pastorado sobre a vida dele, porque está junto com ele sempre, né? É bom mencionar que do primeiro bloco a gente não conseguiu completar isso. Agora, os pastos verdejantes significa a Bíblia, a palavra, a verdade, né? Comida para a ovelha. Então, aí tem um fato assim bem interessante a gente citar, que nos animais, as ovelhas, quando elas chegam em junho, julho, agosto, elas têm filhotes, né? Nascem os cordeirinhos, nasce lá aquela horror de ovelhas lá, tem filhote. Então, já no segundo dia em diante, no primeiro dia, no segundo, terceiro, você observa, quando os filhotes vão mamar na sua mãe, eles dobram e se ajoelham com as patas dianteiras, se ajoelham. E aí então começam a mamar de joelho, com seu rabinho, né, sacudindo aquele rabinho, numa alegria total, num prazer que a gente nota assim, que é uma cena de grande prazer e de satisfação. Verdade, muito lindo. E aí eu fiquei pensando, olhando aquelas cenas, eu digo, quando você vai para a palavra de Deus e aquilo começa a te suprir, te dá alegria, satisfação, libertação, você vai começando a sentir que aquele alimento, ele te gera bem-estar. Ele te gera alimento espiritual. Quando você vai comer na Bíblia, né? Que é o exemplo do cordeirinho mamando da sua mãe, né? Então, os pastos verdejantes é a palavra de Deus, né? Porque depois de 2, 3 meses, aquele filhote já está pastando, né? Ele, além de mamar, mas ele já come a relva também. Então, Deus simbolicamente nos explica que quando a gente vai para a palavra, vai gerar alegria, satisfação, gosto, paz, e isso vai fazer com que nossa vida saia das trevas, das perturbações, das cadeias, né? A gente vai ficar feliz, a gente vai ficar leve, a gente vai vencer os problemas por causa dos conselhos preciosos de Deus, de como mudar o nosso procedimento para enfrentar as adversidades da vida, né? E olha vejo... como cresce, né, aquele bebê. E aquela ovelhinha cresce rápido, em 6 meses ela está pronta, em 4 meses está pronta para o abate, né? E o que é esse abate, pastor? Esse abate é o desfrute de Deus, né? Vai começar a usar aquela pessoa para redundar em bênção para os outros também, e para Deus também, né? Me chamou também a atenção ali que o pastor falou que os cordeirinhos, eles se ajoelham, né, para mamar ali, né? Reverência. Então, eu creio que isso é uma forma de ministrar, né? A gente, nós nos ajoelhando,
para receber esse alimento espiritual e de uma forma humilde e prazerosa, não é? Que nos dá satisfação. E eu lembro que no meu período inicial de conversão, como eu tinha prazer em ler aquela Bíblia, eu não parava. Eu começava a ler a Bíblia, assim, passava 6 horas e eu achava que era 1 hora a recém. Eu perdi a noção do tempo, de tanta sede e fome que eu estava da comida original de Deus, que eu nunca tive desde que nasci, né? Então, eu me tornei um cordeirinho ali naquela hora, né? Com aquela novidade do leite que ele nunca experimentou, né? Leite Alimento que vem, diferente. o alimento que vem de Deus. A minha alma estava sedenta por aquela comida e aquilo ali foi o que fez eu alcançar assim a satisfação de viver, a alegria de viver, a segurança que eu sinto hoje, né? As circunstâncias estão cada vez mais difíceis, mas eu enfrento tudo com muita paz, com muita confiança de que eu estou sendo guardado por aquele que pode todas as coisas e nem o mal me sucederá, porque ele está no meu cuidado. E se ele permitir que alguma coisa desagradável aconteça, é para o meu bem, para me crescer espiritualmente mais ainda. Olha, isso é um diferencial, né, para quem tem um pastor, né, como Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, né? Tudo acontece igual, tudo sucede a todos, né? Mas enfrentar isso tendo paz é outra coisa, não é? A gente tem qualidade de vida, né? E todos os envolvimentos que isso traz, né, não só para a nossa alma, mas para o nosso próprio corpo físico, não é? E quando chega assim ao final da tarde, falando em pastos verdejantes, tipo 5 horas da tarde, aí é hora de colocar elas no abrigo, né? Para que de noite algum bicho não venha devorar algum cordeirinho, algum filhote. Então, você pega um balde, eu vejo o pastor bater no fundo do balde. Só isso, ele bate repetidas vezes no fundo do balde. Elas vêm todas junto, todas, com aquele chamado, que é a hora da comida especial, porque aquela não é a comida do campo, mas é uma comida melhor para elas. Então Deus sempre tem uma comida melhor durante um dia para nós também, né? Algo que diferente assim, que vai fazer com que a nossa alegria seja completa, né? Verdade. Bem, pastor, mas mesmo assim podemos ainda passar pelo vale da sombra da morte, que é um outro versículo que segue aí, não é? Então. Sim. Esse certamente, né, diz ali que passaremos pelo vale da sombra da morte. O que é isso? Vale é coisa ruim, né? Na Bíblia, quando fala em vale, que é passar dificuldades, problemas, aflições, lutas, provas. Mas o Senhor, o pastor, disse: não temas, eu vou passar com você, eu estou contigo. E se eu estou contigo, tu já é um vencedor. Então, eu vou te ajudar a sair desse vale vitorioso. Tu não vai morrer no vale, porque eu estou contigo. E é tudo exatamente como acontece. Eu fiquei 7 anos no vale. Cheio de tribulações, problemas. Medo, insegurança, pressão de tudo que é lado, privações terríveis. Mas ele sempre estava comigo a cada dia. A cada dia ele estava comigo. E sempre proveu o necessário para mim, sempre. Olhe, para isso é preciso ter fé e ter perseverança, né, nesta fé de que ele cumpre essas promessas, não é? Eu vi no vale 7 anos ele me acompanhando. Quando eu achava assim que chegava tardinha assim, eu digo: e agora? Como eu vou comer amanhã? Não tinha nada que eu pudesse visualizar que amanhã estava garantido o meu dia. E quando eu amanhecia, a provisão estava lá. Essa né? Deus não falha. Não falha.
eu aprendi a confiar nele e descansar nele. Então, essa é a paz, não é? Bem, pastor, infelizmente, né, não conseguimos ir até o final, né, do Salmo, mas no próximo programa, né, eu creio que seria oportuno, ainda tem alguns versículos ali importantes, né, e eu lhe convido a estar conosco novamente, né, para falar destas poucas frases, mas que nos dizem tanto, não é? Então, muito obrigada, pastor. Peço que o senhor deixe aí seu recado final para quem nos assiste. Eu agradeço a Deus por essa comunhão que eu tenho aqui com essa audiência maravilhosa aí do programa, e que Deus abençoe a todos vocês e uma boa noite. Boa noite e até a próxima semana com o nosso Viver Bem em Cristo. Até lá!